Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Em nossos encontros temos procurado abrir a Palavra de Deus e descobrir qual é a vontade dele para a nossa vida. E é extraordinário o fato de que a Bíblia trata de todos os assuntos relacionados ao ser humano. Bem, como nós vimos em um de nossos programas passados, a Bíblia é o manual de Deus para a humanidade e não poderia ser diferente. Nesse manual, Deus trata de todos os assuntos que interessam ao ser humano. E particularmente nessa semana, nós iremos estudar sobre um tema muito importante que sem dúvida interessa a todos nós. Nós vamos aprender sobre saúde. O que a Bíblia nos ensina sobre saúde, como ter uma boa saúde e qual é o objetivo divino em que o homem tenha uma boa saúde. Esses detalhes iremos ver no programa de hoje. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e nessa próxima hora participar conosco desse estudo. Já estamos reunidos aqui no Cevisa, no Centro de Vida Saudável, com os nossos 10 convidados que vieram de diferentes estados do Brasil para participar dessa segunda temporada do Bíblia Fácil. Aqui nós estamos participando não apenas de um treinamento na área da saúde, mas aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Aqui já passaram por dietas líquidas, dietas cruas, caminhada todos os dias, alimentação integral, e a gente tem percebido já pelo depoimento de alguns a influência que tudo isso faz para o nosso organismo, principalmente para a nossa mente. Então nós vamos agora dar início a esse estudo e descobrirmos o que a Bíblia fala sobre a saúde e como conservar uma boa saúde. Mas nós temos um hábito em nosso programa que nós nunca podemos abrir esse livro sem antes buscar a bênção divina. Seria muita prepotência nossa achar que nós podemos compreender esse livro sem o auxílio do Espírito Santo. Então vamos orar mais uma vez e você que nos acompanha em casa, vamos fazer uma oração pedindo a presença de Deus conosco e a guia dele nesse estudo. Pai Santo, nos encontramos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos que a Tua voz fale ao nosso coração. E no tema que agora vamos estudar, tratando sobre como ter boa saúde, que nós entendamos os Teus princípios e as Tuas orientações, para que desfrutemos de uma boa saúde e que o nosso relacionamento contigo seja por causa disso beneficiado. Tome conta de nós e abençoa-nos. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, vamos ao estudo de hoje. Deus criou-nos para que todos nós tivéssemos boa saúde. A doença nunca fez parte do plano divino. De fato, quando Deus criou o nosso planeta, Ele modelou cada detalhe. Cada aspecto do nosso meio ambiente foi criado por Deus na semana da criação, segundo Gênesis capítulo 1, para que a terra fosse o habitat perfeito do ser humano. E após haver criado todas as coisas em 6 dias, Deus então criou o homem, à imagem e semelhança divina. Adão foi criado como um ser adulto, mas passivo de desenvolvimento. Ele deveria ainda se desenvolver fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então o homem foi criado passivo de desenvolvimento e sem qualquer mancha ou vestígio do pecado. A doença é um vestígio do pecado, pois só após o pecado haver entrado no mundo é que o homem começou a sentir os efeitos dele na terra, na alimentação e, consequentemente, adquiriu doenças e o desenvolvimento de vários micro-organismos que provocariam doenças no ser humano. Mas Deus nunca intencionou que nós ficássemos doentes. E, de fato, a Bíblia deseja que todos nós tenhamos boa saúde. E o primeiro texto que eu vou convidar vocês a lerem está bem no finalzinho da Bíblia, está na 3ª carta de João. Vamos para bem no fim da Bíblia, 3ª carta de João, no capítulo 1 e o versículo 2. Na realidade, a 3ª carta de João só tem um capítulo mesmo.
Então você está aí na página 199. Página 199, você que nos acompanha em casa, a paginação talvez não confira, mas nós vamos ler terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Assim escreveu João a um presbítero da igreja chamado Gaio. E João diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e mais o quê? Saúde. Assim como é próspera o quê? A tua alma. Então João diz assim para o seu amigo Gaio: eu faço voto para que a tua vida seja próspera e que você tenha saúde. Então, de fato, o desejo de Deus, não só para Gaio, como para qualquer ser humano, é que nós tenhamos saúde. Agora a pergunta-chave é: por que é tão essencial termos saúde? É claro que todos querem viver longevamente, todos querem viver bem, mas o principal motivo de se ter saúde, de se ter um corpo são, porque um ditado latim já ensinava isso: mente sana, in corpore sano. Uma mente sã num corpo são. Agora, por que ter um corpo são? Para termos uma mente sã. Marcelo. Pastor, prosperidade que está sendo dito aí é riqueza material? Também. Prosperidade em todos os aspectos da vida, inclusive prosperidade material. É claro que Deus deseja que todos nós prosperemos. Inclusive, quando Ele deu o recado para a nação de Israel, que era o seu povo no Velho Testamento, Deus disse assim: eu vos estabeleci por cabeça e não por cauda. Deus deseja a nossa prosperidade. Agora, quando vamos para Deuteronômio, nós temos ali várias orientações de como Deus nos trata para que tenhamos prosperidade. E Deus diz assim: se vocês diligentemente ouvirem a minha voz, guardares a minha aliança e observares os meus estatutos, eu vou reprimir o devorador da terra, não permitirei que a enfermidade chegue à tua tenda e vocês terão prosperidade. Então, biblicamente, qual é o segredo da prosperidade? Obediência a Deus. Agora, quer dizer que se eu for obediente a Deus, eu vou prosperar em todos os aspectos, inclusive financeiramente? Não. Sabe por que não? Porque a pobreza para muitos é uma bênção. Se Deus sabe que você, ao adquirir riquezas, poderia desvirtuar os valores e dar mais valor ao material do que ao espiritual, se Deus sabe que se você tornar-se, ou se você se tornar uma pessoa próspera financeiramente, isso te vai afastá-lo dos caminhos dele, Ele não vai permitir que isso aconteça. É por isso que a Bíblia ensina de que Deus, Ele trabalha a salvação cada um individualmente. Por quê? Porque Deus sabe como Ele pode caminhar com a gente. E aquele que é fiel no pouco, Deus vai aumentando para ele, enquanto ele for fiel. Mas de fato hoje a riqueza tornou-se um perigo. E até a palavra de Deus declara que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza ludibria as pessoas. A riqueza tem enganado as pessoas. E muitas pessoas têm colocado o seu coração naquilo que é material e se esquecido dos valores espirituais. Mas, de fato, se nós queremos prosperar em todos os aspectos, inclusive financeiramente, nós devemos, como critério, obedecer às orientações divinas. Por que ter uma mente sã? Eu queria que você lesse mais um texto comigo, que se encontra em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, na página 132. Aí mesmo, no Novo Testamento, você que nos acompanha em casa, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1, página 132 do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Esse texto ele é extraordinário,
Paulo está aqui resgatando uma linguagem do santuário. Ele está dizendo assim: Deus quer que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício. Ora, esta palavra, ela está sendo tomada do santuário, do Antigo Testamento. Quando o israelita, quando pecava, levava um animal até o santuário para ser sacrificado como pagamento pelo pecado que ele havia cometido. Quando Cristo morre na cruz, a lei cerimonial, ela foi cancelada, ela cumpriu-se. E agora nós não precisamos mais matar animais para obter o perdão dos pecados, uma vez que o verdadeiro Cordeiro de Deus foi imolado na cruz do Calvário e se encontra no santuário celestial como o nosso intercessor, segundo Hebreus capítulo 8 e 9. Agora, o que nós precisamos fazer? Oferecer animais? Não, Paulo diz assim: agora você oferece a você mesmo. Você tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, como que é esse sacrifício? Paulo diz: é o vosso culto racional. Quer dizer, amigos, que o nosso culto a Deus, ele tem que apelar à razão. Ele apela à emoção? Claro, porque você não pode desassociar a emoção da razão. Nós somos seres emocionais por natureza, biológicos. Eu nunca posso separar o sentimento de alguém. Agora, o sentimentalismo, eles têm que estar subserviente à razão. Isso quer dizer que quando nós nos reunimos para adorar a Deus, as coisas devem ser feitas de forma racional. O estudo da palavra de Deus tem que ser de forma racional. E aqui vai uma advertência. Nós hoje estamos acostumados a presenciar certos cultos onde a emoção toma conta do auditório, onde se vive um êxtase emocional, mas a palavra de Deus nem aberta é. Onde se dá lugar a danças, pulos, quedas, alegrias, alvoroço, uma verdadeira balbúrdia. Mas a mente não é despertada racionalmente para se compreender os mistérios da palavra de Deus. E esse é um erro satânico. Sabe por que um erro satânico? Porque se no passado o inimigo de Deus tinha como estratégia matar os pregadores da palavra, ele percebeu que essa estratégia não funcionava. Porque, como disse Tertuliano, um dos mártires dos primeiros séculos da igreja, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é semente. Quanto mais santo se matava, mais o cristianismo crescia. O diabo mudou de estratégia. E sabe qual é a estratégia? Hoje ele permite que os cristãos coloquem a Bíblia debaixo do braço. Vão para as igrejas, mas a Bíblia na igreja não é aberta. A Bíblia não é estudada. O culto torna-se apenas um sentimentalismo. Vira, na linguagem psicológica, uma catarse. E é claro que isso agrada, porque a catarse ela agrada. A pessoa expressa sentimentos, pula, dança, ela volta aliviada para casa. Emocionalmente, sim. Mas quanto da palavra de Deus se aprendeu? Quanto da voz de Deus se ouviu? Então vocês sabem qual é o principal motivo pelo qual Deus deseja que nós tenhamos saúde? É porque se eu tenho um corpo perfeito, saudável, a minha mente será saudável, equilibrada, e se eu tenho uma mente equilibrada, eu posso apresentar a Deus um culto racional. Esse é o detalhe. Eu posso apresentar a Deus um culto racional. E é isso que Deus quer. Você entende por que o diabo se esforça tanto para que as pessoas estejam doentes? Porque se ele conserva a pessoa na doença, a mente da pessoa, que é o único canal que Deus tem para se comunicar conosco, estará obliterado. E aqui vai um recadinho para você que nos assiste em casa. Eu queria dizer para você uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. O diabo é quem está governando a história humana. Não a história em si, o ritmo de vida humano.
A palavra de Deus nos diz, foi o próprio Cristo quem disse, que Satanás é o príncipe desse mundo. Em que aspecto ele é o príncipe desse mundo? Ele está governando o ritmo de vida das pessoas. E sabe como que o diabo está fazendo? Ele está colocando o ser humano em cima de uma esteira rolante e a cada vez mais está aumentando a velocidade. E as pessoas acordam de madrugada, pegam trânsito, trabalham o dia inteiro, chegam tarde em casa, não descansam bem, estão estressadas, a família ignorada e nesses intervalos comem coisas que não são saudáveis, como resultado ficam doentes e a vida torna-se uma miséria. Você entende o que o diabo está fazendo? Para as coisas boas que Deus criou para a nossa alimentação, o diabo criou o que a própria mídia hoje chama de junk food, comida lixo. Outro dia eu li uma estatística interessante. Existem alguns lugares do mundo onde os cientistas estão interessados por causa da longevidade do povo. Um desses locais é Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. E lá foi feita uma pesquisa com um grupo de adventistas. E Loma Linda, na Califórnia, é uma das cidades no mundo que tem o índice ou a taxa de natalidade, onde tem o índice de longevidade maior no mundo. E os adventistas são citados por causa do seu estilo de vida. Ao mesmo tempo apareceu um outro local chamado Okinawa, se não me falha a memória, no Japão. Okinawa é outro local onde a longevidade do povo era altíssima. O povo vivia muito tempo. Mas agora eles perceberam algo interessante. Ao mesmo tempo que esse local tinha as pessoas mais longevas da Terra, também tinha o maior nível de obesidade infantil. O que é que está acontecendo? É porque a alimentação industrializada, as grandes companhias de alimentos chegaram em Okinawa. E aquele povo que era conhecido por sua longevidade, hoje as crianças são conhecidas por sua obesidade infantil. Sabe por quê? Porque eles deixaram de se alimentar como seus pais e começaram a comer agora essas comidas que são lixo. Você entende que o diabo está fazendo isso? Por quê? Porque quando ele deixa a pessoa doente, a mente não está lúcida para entender a vontade dele, nem compreender os mistérios revelados nesse livro. Então a pergunta é, qual é o segredo de uma boa saúde? O que nós precisamos fazer então para termos boa saúde? Para termos boa mente? Para adorar a Deus racionalmente? Primeiro ponto, Deus deixou para nós na natureza 8 remédios naturais que nós temos procurado praticar com vocês aqui no Servisa. Eu vou mencioná-los. O primeiro deles é a temperança. A palavra temperança pode ser definida da melhor maneira assim. Temperança é você abster-se de tudo que é prejudicial e usar com moderação aquilo que é benéfico. Isso é temperança. É não ingerir nada que é prejudicial e usar com moderação que é benéfico. Porque o que é benéfico, se usado em excesso, também se torna prejudicial. Esse até é o pecado da gula. Então, ter temperança, prática de exercícios físicos. E aqui nós estamos tendo a oportunidade de todos os dias termos uma atividade física, caminharmos pela manhã. Ao caminharmos, termos também repouso. Dormir cedo, acordar cedo e repousar aí 7, 8 horas por noite para recuperarmos nossa saúde. Então, repouso é um dos remédios naturais. Luz solar, contato com a luz do sol, que ajuda a fixar a vitamina D em nosso organismo. O sol, logo pela manhã, ele é muito benéfico. Ar puro, e aqui no Servisa temos um ambiente em meio a bastante árvores, com natureza. O ar aqui de fato é puro, e isso faz um bem à saúde, devemos primar por isso. Água, ingestão de bastante água. Nós precisamos de água por dentro e água por fora. A água é vital. Dieta equilibrada, nos alimentarmos de coisas saudáveis que Deus deixou para nós. Nós veremos esse ponto com mais detalhes. E o último remédio que Deus coloca para nós, dos 8 remédios naturais, é confiança em Deus.
saber que nós temos um ser superior que coordena todas as coisas. Ademar. Com referência ao diabo, tudo que acontece de mal, de errado para a gente, ou para todos, tudo cai na costa dele, do capeta. Uhum. Fazer uma pergunta, de que forma que é visto o diabo, se é que ele existe, no meu ponto de vista. Primeiro, de que forma que é? Segundo, é uma outra pergunta, com referência à igreja adventista do sétimo dia, ela existe a proibição, aconselha não se comer carne de porco, certo. Principalmente ela e o peixe de couro. Uhum. Fazer uma pergunta para o senhor. Comer essa carne, que não é permitida pela igreja, ela é um pecado ou é uma questão de saúde? Muito boa a sua pergunta, viu? Nós iremos para o intervalo comercial e assim que voltarmos, vamos então responder essas duas perguntas do Ademar e continuarmos outros versos da Bíblia que falam sobre como ter boa saúde. Já já voltamos. No próximo bloco... Se era para eles comerem a carne animal até fazer as plantas crescerem, então posso dizer que essa permissão foi transitória só nesse período? Ok, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o tema Boa Saúde. Se você deseja receber inteiramente grátis o nosso guia de estudo, contendo os 18 temas apresentados no Bíblia Fácil, você pode fazer contato conosco pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou através do nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Você também, através do site, pode enviar a sua pergunta dentro da temática da semana e nós iremos respondê-la ou no programa ou então através do seu e-mail. Obrigado por sua interatividade, por sua participação. Terminamos o bloco anterior com uma pergunta do Ademar falando a respeito de Satanás, se de fato ele existe, porque nós mencionamos aqui que Jesus declarou que ele é o príncipe desse mundo e que ele tem buscado colocar as pessoas num ritmo acelerado para que elas não tenham tempo para Deus, nem para a família e para que a sua saúde se prejudique. Porque se o diabo prejudica a sua saúde, ele prejudica a sua mente, que é o único canal que Deus tem para se comunicar com o ser humano. Ademar, 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A Bíblia apresenta a realidade da existência de um inimigo. E esse inimigo de Deus, ele quer destruir a todos nós, levar os seres humanos à perdição. A ideia que circula por aí que o diabo não existe, de que é um produto da imaginação, essa é uma estratégia diabólica para velar a sua ação. Aí as pessoas começam a achar que as mazelas que acontecem em nosso mundo são naturais e não devidos a um ser que existe, está solto por aí, provocando mal à humanidade. Agora, tem um outro detalhe. É verdade também que nem todo mal que chega ao ser humano é o diabo quem provoca. A Bíblia fala de uma lei chamada semeadura e colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu mencionei até aqui um exemplo, algum tempo atrás, de que se uma pessoa fuma a vida inteira, bebe a vida inteira, uma hora a doença chega. É culpa de Satanás? Talvez por incitá-lo ao uso, de coisas prejudiciais. Mas a pessoa quis usar. E agora vem a doença, ele vai colher o que ele plantou. Então, a males que nós colhemos de decisões erradas que nós tomamos, ou às vezes é a ação mesmo do diabo para prejudicar as pessoas. Com relação à sua segunda pergunta, o comer ou não carne de porco, existe uma pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho, ok? Um texto que eu vou usar para responder a sua pergunta, ok? Vamos então voltar para o manual de Deus, o nosso Criador, e descobrir o que eu preciso fazer para gozar de boa saúde. Vamos para Gênesis. Qual era a alimentação original do homem? Quando Deus cria o homem, qual foi o alimento que Deus deu para ele? Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, verso 29.
Gênesis 1, 29. Ou seja, no primeiro capítulo da Bíblia já está o segredo, ou um dos segredos, para que o homem goze de boa saúde. Quando Deus criou o homem, a alimentação original era assim. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. Desse texto nós apreendemos de que o homem foi criado para ser vegetariano, não fazer uso do alimento carne, por exemplo, e de outras coisas. Vegetariano. Esse era o plano de Deus. Os animais também eram todos herbívoros e não carnívoros. O animal se tornar carnívoro, o homem também, isso foi após o pecado, consequência do pecado. Interessante que o homem foi criado apenas para se alimentar de um alimento natural. Agora, um outro detalhe. Quando a carne, então, passou a fazer parte da dieta humana? Quando? Folheie a sua Bíblia algumas páginas para frente. Vamos chegar a Gênesis, no capítulo 9, versículos 3 e 4. Gênesis 9, 3 e 4. O tema do capítulo 9 de Gênesis é a aliança de Deus com Noé. E Noé é aquela pessoa a quem Deus usou para construir um barco, para salvar toda uma geração, porque o dilúvio viria. Infelizmente, as pessoas não aceitaram e apenas Noé e sua família é que foram salvas do dilúvio. Mas em Gênesis 9, 3 e 4, a Bíblia diz assim: tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Aqui você tem a permissão divina para que a humanidade, após o dilúvio, comesse carne. Agora, por que Deus permitiu a carne após o dilúvio? Porque as águas do dilúvio destruíram toda a vegetação que havia na terra. Mas Deus havia orientado Noé a colocar dentro da arca vários animais. Inclusive, se você ler com cuidado Gênesis, você vai descobrir que Deus permitiu que entrassem na arca um par de animal imundo de cada espécie e 7 pares de animais limpos. Então perceba você que antes do dilúvio, o povo já sabia que haviam animais limpos e animais imundos. Agora, por que Deus colocou dentro da arca 7 casais de animais limpos? Primeiro, preservar a espécie. Segundo, ter animais para continuar o sacrifício, porque o sacrifício de animais apontavam para o Messias. E a primeira atitude de Noé ao sair da arca foi oferecer animais em holocaustos, tanto animais quanto aves. Terceiro, para que o homem tivesse o que comer até que a vegetação voltasse a crescer. Mas o homem, começando a se alimentar da carne, Deus já havia dito para ele de que haveria animais que ele poderia comer e animais que ele não poderia. E por que ele levou para dentro da arca só um casal de animal imundo? Não era para oferecer sacrifício, que senão acabava a espécie. Não era para comer, porque acabaria a espécie. Ele levou um casal para a preservação da espécie. Porque ainda que os animais, que haja animais imundos, eles têm alguma função em nosso planeta. E Deus permitiu que um casal entrasse simplesmente para preservar a espécie, mas não para servir de alimento. Alessandra. Se era para eles comerem a carne animal até fazer as plantas crescerem, então posso dizer que essa permissão foi transitória só nesse período? Exatamente. Foi uma permissão transitória. O problema é que o ser humano se acostumou com a carne e passou a fazer da carne o seu prato do cotidiano. Mas foi uma permissão transitória. Agora Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas,
E como o pecado entrou e começou a degenerar a raça humana, o que acontece também é que a carne, ao ser permitida, ela começa a encurtar a vida do ser humano. E você vai perceber que Metusalém, um dos descendentes de Adão, viveu 969 anos. Adão, 930. Noé, 600 e pouco. Então você vai perceber que as gerações vão diminuindo, e quando nós chegamos em Moisés, ele escreve no Salmo 90 de que a longevidade do ser humano caminha em torno de 70 ou 80 anos. Sabe o que fez diminuir essa longevidade? A ingestão do alimento cárneo também. É por isso que as pessoas mais longevas da Terra são pessoas que possuem uma dieta vegetariana. Lilian. Pastor, eu até compreendo porque o suíno, né, o porco, ele era considerado um animal imundo. Uhum. Até pouco tempo atrás, onde se criavam os porcos, ficava muito sujo. Então aquilo gerava micro-organismos que poderia deixar uma pessoa até louca, né? Agora, hoje em dia, existem granjas, e essas granjas, elas têm um padrão de qualidade altíssimo. Inclusive, hoje, está provado que a carne suína é uma das mais limpas para a gente se comer. Eu queria saber assim, se isso não foi previsto, porque eu acredito que o suíno ele não ficou para dar leite, ele não ficou para botar ovos. Então, por que hoje, ainda assim, a carne suína é considerada imunda? Ok. Vamos então responder a sua pergunta e também a do Ademar, quando ele fez sobre a questão do alimento imundo. Eu queria convidar vocês a lermos um texto que vai responder a seguinte pergunta: que orientações Deus nos deu quanto ao consumo de carne? Vamos para Levítico, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 11. Dê uma olhadinha no versículo 47. O último verso do capítulo. Página 80. Levítico, capítulo 11, versículo 47. Assim diz a palavra de Deus: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Você em casa e você que nos assiste em casa, com o tempo, leia todo o capítulo 11 de Levítico. O capítulo 11 de Levítico trata a lei sobre os animais limpos e imundos. E aqui Deus vai mencionando nome por nome. Na realidade não é nome por nome, mas a categoria também, a classificação mais geral dos animais. E no final do capítulo ele diz assim: tudo isso eu orientei vocês para que vocês saibam quais são os animais limpos e aqueles que são imundos. Então a Bíblia faz separação entre animal limpo e animal imundo. Aí vem a sua colocação: mas e se o porco é criado num ambiente saudável? Não é o ambiente em que o porco é criado, ou qualquer outro animal, não é o que damos para ele ingerir, não é nada disso. A essência dele é imunda ou não é. O porco não é um animal imundo porque ele vive numa pocilga ou porque se alimenta de coisas que são restos. Não. Não tem nada a ver com a alimentação dele. Você pode pegar o melhor alimento que houver e dar para o porco. Ele continuará sendo, biblicamente, um animal imundo. Agora, qual é o critério divino, então, para dizer esse animal é imundo e esse é limpo? É se essa carne traz prejuízo à saúde, se é prejudicial ou não. É esse o ponto. Deus, quando deu liberdade para que o homem usasse certos tipos de carnes, o próprio Cristo, quando esteve na terra, fez o uso de carne, porque ele comeu o cordeiro pascal na ceia, ele comeu peixes com os discípulos lá junto ao mar de Tiberíades. Esses animais, eles não prejudicam a saúde, mas contribuem de alguma forma. Agora, os animais imundos, todos eles, a Bíblia não fala só do porco,
ela fala de dezenas de animais, dezenas de peixes. Isto não serve para nós como alimento porque prejudica a saúde. Você mencionou que existem pesquisas que mostram que a carne do porco é saudável. Essas pesquisas são questionáveis, porque quando você tem um problema de saúde, quando você vai a um médico, a primeira orientação que ele dá para você é que você suprima a carne de porco da sua alimentação. Eles usam uma expressão assim, o povo em comum, né? Porque é uma carne remosa. Sabe o que acontece? A carne de porco e de qualquer animal imundo, ela contém elementos prejudiciais à saúde, altamente prejudiciais. E a ciência exata, que busca ser séria, ela vai dizer de fato que esses animais não servem para alimento. Você queria perguntar? Ok, pastor. 2 perguntas. Primeiro, por que Deus então criaria os animais imundos? E a segunda, o leite também, para muitas pessoas, ele é altamente prejudicial, altamente indigesto. Então, por quê? Porque nós nos desvirtuamos do plano original de Deus. Essa é a questão. Por que Deus criou animais imundos? Deus não criou os animais para servir de alimento. Esse era o plano original, lembra? Nenhum animal foi criado para morrer e servir de alimento. Agora, por que Deus criou o pássaro? Por que Deus criou os insetos? Ele quis povoar a terra com variedade, mas não foram criados para alimentos. O problema é que, para solucionar um problema temporário do homem, foi permitido alguns tipos de animais e a gente agora quer usar todos os animais e ainda não quer ter prejuízo à saúde. Então Deus deu essa orientação. A segunda pergunta tua foi? Com relação ao leite. O ser humano é o único animal, assim eles dizem, que depois que cresce continua bebendo leite. Que animal da natureza humana, depois de adulto, continua fazendo uso do leite? Nenhum. Então, de fato, nós não fomos criados para ingerir leite. Nós fomos criados para ingerir o leite materno, que tem todas as propriedades para o nosso desenvolvimento harmônico e a boa saúde. Agora, por que então que a ciência às vezes fala nos benefícios do leite? Por que há tanta propaganda sobre o leite? É claro que isso é uma indústria. É claro que existem muitas pessoas ganhando dinheiro com essa indústria. Agora, já está mais que provado que o leite prejudica a saúde, que as pessoas desenvolvem intolerância à lactose. E se não bastasse o leite prejudicar a saúde, eles criam produtos derivados do leite que são muito mais prejudiciais que o próprio leite. Você está entendendo? E eu volto aqui ao que eu disse no início do programa. O diabo está governando as coisas nesse mundo e fazendo-as acontecer de tal maneira que as pessoas apodreçam vivas. E quanto mais doentes as pessoas se tornam, menos elas conseguem entender o livro de Deus ou Deus se comunicar com elas. Você tinha uma pergunta, William? Ou Luiz? Não, pastor, na verdade eu queria entender que assim, falar de comer carne de porco, beber, isso é mais para qualidade de vida ou é um pecado? Agora voltamos também à pergunta do Ademar, certo? Vamos ler um texto aqui então? Que outro conselho nos dá a Bíblia para termos saúde? Provérbios capítulo 20, verso 1. Abra sua Bíblia em Provérbios 20, verso 1. Velho Testamento, Provérbios 20, verso 1, está na página 451. Página 451, Provérbios capítulo 20, versículo 1. Assim diz a Bíblia: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é o quê? Sábio. A palavra de Deus condena qualquer uso de bebida alcoólica. É o que a palavra de Deus condena. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Aqueles que por ele é vencido não é sábio. E eu vou responder a pergunta de vocês dois agora, lendo para vocês 2 textos. Vamos para o Novo Testamento. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Vamos lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá,
Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? O que é o santuário de Deus hoje? O meu corpo. Nós somos o templo de Deus. E Deus diz assim, se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. Eu pergunto, aonde está na Bíblia dizendo que fumar um cigarro é pecado? Você encontra esse texto? Ele não existe. Não existia cigarro no tempo bíblico. Então veja, a Bíblia não está preocupada em dizer cigarro, heroína, cocaína, vinho, cachaça, vodka, cerveja. Ela não está preocupada com isso. A Bíblia me dá o princípio geral. E qual é o princípio geral? Tudo que você usa, tudo que você ingere, que prejudicar o seu corpo, isto é pecado. Exemplo, alimentação. Nós todos não nos alimentamos, mas se eu como em excesso, isso que pecado que é? É o pecado da gula. Trabalhar é bom, não é? Mas se eu trabalhar em excesso, a levar-me a desgastar e perder as minhas energias vitais, isso é pecado. Então, tudo em excesso é pecado e tudo que eu uso que prejudica a saúde é pecado. E ainda que exista uma campanha por aí defendendo o uso de vinho como sendo benéfico ao coração, ainda que existam campanhas por aí dizendo que nós devemos usar essas coisas, as pessoas querem ser mais sábias do que Deus. E Deus diz assim, não. A bebida alcoólica prejudica. Qualquer coisa que você usar, fumar, beber, qualquer tipo de droga, se prejudicar o seu corpo, isso é pecado. É por isso que a igreja deve zelar e primar por isso. E nós não devemos fazer uso dessas coisas. E eu queria fazer um apelo a você que nos assiste. Talvez na igreja que você frequenta, as pessoas dizem, não, você pode beber socialmente. Não existe isso. Não existe nada que a Bíblia condene que seja benéfico para nós. A Bíblia condena qualquer tipo de bebida alcoólica. Ah, mas pastor, Jesus Cristo transformou água em vinho, Jesus bebeu vinho na ceia. É claro, que vinho que ele bebeu? Ele bebeu o puro suco da vide. Ele não bebeu vinho fermentado. Como que nós podemos provar isto? Basta estudar um pouquinho de grego e hebraico. Tanto na língua hebraica quanto grega, você tem 3 palavras para vinho. E uma delas é o puro suco da uva, e a outra delas é o vinho fermentado, alcoólico, e a outra pode ser os dois. Quando Jesus toma vinho, ou transforma água em vinho, é o puro suco da uva. Quando a Bíblia proíbe o vinho, é o vinho alcoólico. Então, para quem estuda a Bíblia, não há desculpas. E o meu conselho, o meu apelo para você, é que nós cuidemos. Se a Bíblia disse, eu não devo comer, é porque prejudica a saúde. Agora, se Deus, que é o meu Criador, está dizendo para mim o que é bom ou não é, você vai acreditar em Deus e na palavra dele, ou vai acreditar em uma criatura que por algum motivo está defendendo o que é errado? Esse é o apelo para você e para vocês que estão reunidos aqui. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos tomar as decisões certas para cuidar desse corpo que é o templo do Espírito Santo. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelas orientações da Tua Palavra, que nos ajudam a entender a necessidade de conhecermos como funciona a máquina humana e cuidarmos bem desse corpo para termos boa saúde e uma mente lúcida para recebermos a influência celestial. Pai, nos perdoa pelos atos errôneos que trouxemos até aqui em nossa vida. E ajuda-nos para que daqui por diante tomemos decisões sérias, decisões sábias, para usar com moderação tudo o que for benéfico e para nos abster completamente daquilo que nos prejudica. Dessa forma, honrar a Deus, preservando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigos, pela sua presença e participação em nosso programa. Na semana que vem nos encontramos para mais outro tema da Palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até lá. Pastor, uma questão me intriga muito quando é levantada nas igrejas, especificamente nas igrejas evangélicas, né, que seguem a Bíblia. Porque em Mateus 15:11, Jesus responde que o que entra pela boca do homem não é o que o contamina, mas sim o que sai da boca. Então,
eu tenho perguntado nas igrejas e por onde eu tenho passado, né, conversado com alguns pastores, e eles dizem que esse versículo aqui anula toda aquela parte do Antigo Testamento onde foram proibidos alguns alimentos ao homem. Eu queria saber o que significa esse versículo e se na verdade era isso. Jesus estava dizendo que o nosso alimento ele não nos contamina, mas aquilo que a gente fala, aquilo que a gente joga no ar é o que nos contamina. Ok. Aqui em Mateus capítulo 15, o que está sendo discutido aqui? Jesus e a tradição dos anciãos. Havia uma tradição entre os judeus. Qual era a tradição? Antes de um judeu se assentar à mesa para se comer, ele lavava as mãos. Era a tradição de lavar as mãos. Os discípulos chegaram com Cristo para comer junto com outros judeus e eles sentaram-se à mesa e não lavaram as mãos. Aí os judeus começaram a criticar os discípulos e a Jesus, dizendo: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. E a tradição nossa ensina que nós devemos lavar as mãos. Eles tinham essa tradição. E segundo os códigos judaicos, quando não havia água para se lavar as mãos, eles deveriam ainda fazer o ritual, como se estivessem lavando as mãos, mesmo sem a água, e depois se assentar para comer. Então Jesus, quando disse assim para eles, o que entra pela boca não contamina, está dizendo o seguinte: o fato dos discípulos estarem comendo, tendo seguido o ritual de vocês ou não, não é o que vai contaminá-los. Porque isso é uma tradição de vocês. A Bíblia nem pede isso. Em momento algum Deus pediu isso, que nós lavemos as mãos como tradição, certo? Aí Jesus diz assim, o que entra pela boca não contamina. Se eles vão comer com ou sem lavar as mãos, não vai contaminar. Agora o que vai contaminar é o que sai do coração, porque dele procede as impurezas, as maldades. E Jesus em outra parte vai dizer o seguinte: vocês agem assim e no coração ficam intencionando me matar. O que é que prejudica de fato? Vamos entender desse jeito. Se Jesus estivesse liberando todas as coisas para nós comermos, como pretendem alguns pastores, por que é que nós não podemos ingerir uma cobra venenosa? Por que é que nós não podemos comer alguns insetos que existem na natureza? Por que é que nós sabemos que existem certos tipos de coisas que, quando ingerido, nos levam à morte? Mas Jesus não liberou todas as coisas? Quem disse isso que ele liberou? Jesus não está discutindo com o judeu alimento limpo e imundo, porque o judeu nem tocava em alimento imundo. Não é essa a questão. O que Jesus está rebatendo é uma tradição judaica que eles queriam que os discípulos se encaixassem. Sofrendo foi, mas em silêncio levanto a cruz de todos nós. Não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou. Tomou para si as minhas dores. Ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou.
assim com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança pra viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Não há maior amor que dar a própria vida por alguém. Por esse amor